Voltando do intervalo, antes da gente ir para o próximo assunto, meu boa noite a Thaís Herédia e ao Jefferson Bittencourt, economista do Asa Investments, ex-secretário do Tesouro Nacional. Jefferson, obrigado pela disposição em participar da roda. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou resolver o embaraço criado pelo presidente Lula ao indicar, isso foi feito pelo Lula, que o governo não tem condições de cumprir a meta do déficit zero em 2024, reportagem de Theo Cury. Haddad minimizou as falas de Lula. Disse que não há descompromisso do governo com a situação fiscal do país, mas não cravou a manutenção do déficit zero para 2024. O ministro da Fazenda afirmou ainda que a arrecadação está comprometida por problemas herdados de governos anteriores e indicou que pode antecipar medidas previstas para o próximo ano para perseguir o ajuste fiscal. Quando falam, o presidente está prejudicando o país, o presidente está sabotando o país. Não, o que está acontecendo é que o presidente está constatando os problemas advindos de decisões que precisam ser, algumas, as que podem ser reformadas, serem reformadas, e as que não podem ser reformadas serem saneadas, de alguma maneira. Porque a verdade é que a sustentabilidade do país depende da correção da erosão da base fiscal. Haddad citou duas decisões tomadas em 2017 e que, segundo ele, estão corroendo a arrecadação federal. A primeira é uma decisão do STF que tirou o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS recolhido pelas empresas. A segunda é uma medida do Congresso que permite às empresas abater dos impostos federais benefícios tributários obtidos nos estados. De acordo com o ministro, a medida causará uma renúncia tributária de 200 bilhões de reais este ano. Para ele, esses dois fatores fazem com que as estimativas de receita não ocorram na velocidade esperada, mesmo com o PIB em alta. Questionado mais de uma vez sobre as falas de Lula, que indicaram o não cumprimento da meta, Haddad reiterou a busca pelo equilíbrio fiscal, mas que precisa de apoio político para isso. Eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Tá bem? Existe uma percepção Obrigado, gente. Do mercado sobre leniência do Banco Central em relação... Tem dois pontos centrais aí, me parece. Queria ouvir, na verdade, estou fazendo isso como sugestão ao seu raciocínio, Jefferson, mas na minha leitura do que o Haddad falou, tem dois pontos graves ali. Um, ele está dizendo que a arrecadação não dá. Isso não era novidade para ninguém. Dois, ele está dizendo que precisa de apoio político para cumprir metas de equilíbrio de contas, que também não está aí e todo mundo sabia isso desde que o Lula assumiu. Então, como? Eu acho que a fala do Lula e a dificuldade do ministro Haddad de contrapor a fala do Lula acaba desnudando algo que ficou muito evidente, vem ficando muito evidente desde o final do ano. É uma falta de inclinação do governo a fazer qualquer tipo de contenção de despesa. A fala do Haddad hoje, eu acho que ela só conseguiria tirar o peso do que o Lula falou na sexta se ele trouxesse algum compromisso novo, firme, e preferencialmente do lado da despesa. Porque, diferentemente da versão de que a fala do Lula foi motivada por uma preocupação com a má performance da Receita, a minha impressão é que a única coisa que ficou muito clara na fala do Lula é que ele não aceitava cortar despesa e não uma preocupação com a Receita. E a gente teve, em vários momentos, essas evidências de que não há essa inclinação para a despesa, de contenção de despesa. Na PEC da transição, o governo pediu muito mais recursos do que ele precisava para cumprir os R$600 do Bolsa Família. Esse era o objetivo da PEC da transição, R$600 do Bolsa Família. Precisava 70, 80 bi? Levou 170. No arcabouço fiscal,
a primeira coisa que fica clara é uma proteção ao nível de despesa. A despesa não pode nunca crescer menos do que 0,6%. 2, não tinha contingenciamento na proposta do governo de arcabouço fiscal. Quando o governo mandou a proposta de arcabouço fiscal, não era crime de responsabilidade não cumprir a meta e o contingenciamento não era obrigatório. Foi o Congresso que colocou isso lá. Quando teve a possibilidade de o crédito suplementar de janeiro, aquela diferença da inflação, que é um crédito que o governo vai pedir em janeiro, quando teve a perspectiva desse crédito ficar fora da piloa, isso deu um desespero no governo. Ele não conseguia aceitar a possibilidade da despesa não aparecer no orçamento em tese. Então, toda a restrição de despesa sempre causou uma comoção muito grande para o governo. Como o pontapé inicial, que foi a PEC da transição, era muito grande e o arcabouço garantiu um crescimento a partir desse nível alto, a necessidade de transferir recursos da iniciativa privada para o governo para cobrir é muito maior do que, a economia aguenta e 2, os políticos aceitam dar. É isso. William, hoje a minha impressão principal da fala do Haddad, né, tirando todas essas questões aqui, quer dizer, somando a essas questões pontuais aqui que o Jefferson coloca, que para mim estão no fundamento da discussão da política econômica do governo, é que é o seguinte: ministro da Fazenda, com o poder que tem, na hora que ele toma a decisão de que ele vai se posicionar, de que ele vai falar, ele precisa falar alguma coisa. Ele não pode não falar. Ele não pode se colocar numa situação defensiva, como se a imprensa e o questionamento que se fez sobre ele, depois da fala de Lula, fosse uma ofensa ao trabalho dele. Não era, pelo contrário. Né? Mas como é que ele vai desmentir o chefe? Então, mas assim, então ele não tinha que aparecer. Hoje, o que eu mais ouvi de colegas do Jefferson, de economistas, de muita gente que passou anos em governos, inclusive do PT, foi um erro de comunicação. Então, quer dizer, se ministro da Fazenda, com o poder que tem, não tem o que dizer, não apareça para falar. Então, essa é uma crítica que eu ouvi muito, que eu acho importante colocar na mesa aqui. É óbvio que você disse na sua abertura, né? Ele, primeiro, está defendendo aquela que é a política do governo, tem que gastar. E, segundo, ele está defendendo o chefe. Que é o que o Jefferson acabou de dizer com vários exemplos. Com vários exemplos, né? Não tirei isso do nada. Mas, assim, não é só não querer corte de despesa. Eles aumentaram as despesas. Hoje, um dos executivos que eu ouvi disse assim, vem cá, o Haddad reclamou, disse que nenhum governo cuidou da política fiscal e que agora ele vai ter que arrumar tudo. E a política do salário mínimo, que vai promover um aumento real das despesas, acima, inclusive, do próprio arcabouço. Então, não adianta transferir responsabilidade assim, o erro de origem da fala dele hoje está, inclusive, de convocar a imprensa, além das questões que o Jefferson traz. Deixa eu ver um ponto que, às vezes, é muito difícil para os analistas políticos, todos nós, começando pelo Caio, mas passando para você também, Daniel. Muitas vezes a gente vê uma série de tentativas de explicar por que o Lula disse o que disse na sexta-feira. E aí surgem até algumas teorias, e minha pergunta é se são teorias pós-fato, ou seja, foram inventadas depois. Há uma luta política dentro do Palácio do Planalto, ou o Lula falou porque saiu do fígado, do estômago, da cabeça, sei lá, e disse o que disse, e aí imediatamente começam 2 pedaços do partido a correr, ver qual a vantagem que ele tira a partir do que o chefão falou. Não, William, eu acho que a gente tem que ver o contexto da fala do Lula na sexta. Foi a última pergunta, a entrevista estava acabando, né? A coletiva, acho que foi a Mariana Holanda da Folha, se não me engano, que fez a pergunta, era a última. Ou seja, ele não... E ele falou no supetão, né? Ele falou e depois retornou, perguntaram, enfim. Não estava no script do café da manhã ele passar aquela mensagem a despeito dele ter se reunido com a Haddad antes. Na mesma manhã no Palácio do Planalto. Ok, então é da cabeça dele, não é uma luta dentro do Palácio. Sim. Só um adendo, Caio. Ele já tinha até levantado do café e voltou porque a Janja falou assim, não, estão perguntando sobre meta fiscal. Isso, exatamente. Ou seja, não foi algo planejado. Vou fazer aqui, que foi o lead, né? Foi a manchete do jornal. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele falou porque ele pensa assim. O Lula pensa isso, não é segredo para ninguém. Uma luta no Palácio do Planalto, eu vejo uma luta clássica de outros governos. O governo Bolsonaro teve bastante isso também. Paulo Guedes contra a ala política, ministro da Economia contra a ala política. Não é o caso, aí é Lula e a cabeça dele. É Lula e a cabeça dele, seguida muito de perto também
pelo PT majoritariamente, pelo Centrão, pelo Congresso majoritariamente. E eu só quero colocar um componente na mesa bem brevemente. Este é um governo que foi eleito com 2% de margem de diferença. Então, na cabeça do PT, que já tem essa concepção de política fiscal, de equilíbrio fiscal, de gastança, eles já têm isso, não, dogmaticamente. Acresça-se a isso, na cabeça deles, uma dificuldade eleitoral. Ganharam por 2% dos votos. As pesquisas elas estão mostrando uma pequena redução na popularidade do presidente. Ou seja, junta-se um dogma do PT e uma necessidade de pôr dinheiro na rua, porque tem uma ameaça de um antipetismo, de um antilulismo, já na eleição municipal do ano que vem, e em 2026 também. Daniel, a palavra do chefão está na mesa, aí os seus seguidores correm para ganhar vantagem em função do que ele falou. Como é que ficou o Haddad nisso? Então, William, é como o Caio disse, né? Ele fez uma descrição de como acabou saindo essa declaração desastrada do Lula na sexta-feira. Saiu sem querer, última pergunta ali, mas sem querer querendo, né? Porque, no final das contas, Lula adora esse tipo de embate, de fomentar esse tipo de embate entre ministros, entre integrantes do primeiro escalão, e ele já vinha, pelas nossas apurações, sofrendo uma pressão de ministros da área social ou da área de infraestrutura para liberar mais gastos em 2024. Ninguém estava querendo um contingenciamento muito grande, fala-se da ordem de 50 bilhões de reais para poder seguir com o déficit zero. Aí fica uma tentativa de contenção de danos, porque os juros futuros hoje dispararam, então isso é uma péssima sinalização para a continuidade ali do afrouxamento monetário. E aí o Lula amanhã já chamou, vai entrar na articulação política, numa tentativa de conter os danos, vai entrar na articulação política, tem reunião com os líderes do Congresso. Agora, o que se pode cobrar dos líderes do Congresso quando o próprio presidente manda esse tipo de mensagem por meio da imprensa, de que tudo bem se não aprovar medidas arrecadatórias, tudo bem se não cortar gasto. Claro que aí o Congresso, que está querendo mais 3, 4 bilhões de reais para o fundo eleitoral, está querendo não ter nenhum contingenciamento sobre emendas parlamentares no ano que vem. Está relutante, extremamente relutante em aprovar medidas como a questão da subvenção ali de ICMS, dos juros sobre capital próprio. Como que você vai cobrar do Congresso esse tipo de postura se o chefe do Executivo não está cobrando, né? Saindo um pouquinho, mas a gente vai voltar para ela, Jefferson. Não dá para falar de economia no Brasil sem falar de todas essas tramóias políticas. Saindo um pouquinho do âmbito da política e tentando entender a reação do agente econômico. Os tais mercados gananciosos, como o Lula disse, que eles é que cobram ganância. Conceitualmente não faz o menor sentido o que ele falou. Mas vamos para as reações que a gente detecta no agente econômico. Elas estão descabidas ou exageradas? Não, eu acho que não, William. Assim, primeiro, o mercado tem uma projeção de déficit para o ano que vem entre 0,7% e 0,8% do PIB, apesar do governo dizer que tem uma meta zero, ou dizer até agora que a meta é zero. E aí todo mundo diz, não, mas se o mercado vê 0,7 ou 0,8, eu posso mudar para meio. Não, o mercado vê 0,7 ou 0,8 se tu estiver prometendo zero. Se tu estiver prometendo 0,5, eu vou ver 1,2, 1,3. Porque eu estou dizendo se tu fizeres todos os esforços que tu puder, tu consegue um 0,7, 0,8. Se tu afrouxar, perde a mão na despesa, perde a mão na desidratação da receita. Eu acho que esse foi o grande problema do timing dessa discussão. Se fosse, tentou aprovar tudo no Congresso, não deu certo, vai votar a LDO, digo, olha, foi desidratadas as minhas medidas, vou ter que mudar a minha meta. Seria uma coisa. Agora a gente está dizendo que a gente está disposto a mudar a meta com as medidas tramitando. Aí eu entro no ponto do Daniel. Assim, como é que eu consigo fazer os parlamentares me entregar uma medida que não é popular, como essa da subvenção? Não é popular, assim, não no sentido do povo, mas para os empresários que dão suporte para
para vários candidatos, é uma medida que vai afetar duramente a rentabilidade deles. Então, quando chega a notícia de que, olha, dentro do arcabouço fiscal, se eu contingenciar, estou lá fazendo as minhas projeções, se eu contingenciar 50 bilhões, com a frustração de receita, eu chego na meta eu chego no resultado de 0,7, 0,8, 1. Ah, não, mas essa possibilidade do contingenciamento não existe. Aí todo mundo vai revisar os seus números e vai reportar, dizer o seguinte, olha, o que este país consegue em termos de melhoria do resultado primário vai ter que vir do que ele consegue de arrecadação. E aí é muito importante a gente ver que a arrecadação é essa. Se é uma arrecadação, se é uma tentativa estrutural de dar equilíbrio ou são questões pontuais. Eu vou conseguir a receita só para 2024 e 2025. Não tem. O que você está dizendo, no fundo, é que a reação é plenamente racional. Exatamente, não tem nada de ideológico. Desculpe te interromper, mas não, há pouco tempo atrás saiu uma matéria dizendo o seguinte, que essa previsão do mercado de 0,8 de déficit não tinha justificativa, que muito provavelmente essa discussão era ideológica. E aí, logo depois, isso veio de fontes do próprio governo, que a visão do mercado era ideológica em relação à meta. Aí agora ficou claro que parece que estava muito mais antevendo essa dificuldade de limitar a despesa do que carregar nas suas projeções qualquer ideologia. O mercado não tem ideologia. A ideologia do mercado é obter, diminuir suas perdas e maximizar seus ganhos. Eu vou fazer o seguinte, só para não cortar teu raciocínio também, Thaís, eu vi que você está pronto para falar. A gente vai para o intervalo e na volta a gente continua discutindo política fiscal, Haddad e Lula. Até já. Voltando do intervalo, Thaís Herédia, confiança, a confiança é fundamental para as expectativas. Isso hoje ficou mais uma vez esgarçado. Essa confiança já vinha sendo abalada, William, por causa da piora do cenário externo. Já faz alguns dias que a gente tem ouvido dizer, olha, está aparecendo uma limitação, por exemplo, a queda dos juros. E eu estou falando sobre isso porque depois de amanhã o Copom vai decidir o juro. E vai decidir uma queda de 0,5 ponto percentual, como já estava contratado, porque, de fato, na prática, não tem nada que tenha acontecido de tamanha gravidade. Hoje teve aumento dos juros futuros, como o Daniel colocou, mais um dia, mas que tenha, de alguma forma, mudado o cenário que vai para dentro do modelo do Banco Central decidir os juros. Então, o Banco Central vai decidir os juros e vai ter que se comunicar. Vai ter que fazer o comunicado depois da decisão e fazer a ata do Copom na próxima semana. E a grande dúvida está o seguinte, qual é o tamanho do risco que ele enxerga, que ele passa a enxergar diante desse debate do fiscal? Porque tem uma conta que vai aparecer e não vai demorar, que é, se o Banco Central tiver que, de alguma forma, ou pelo risco externo, ou pelo risco interno diante da desistência do fiscal, do debate de agora, se ele tiver que reduzir o ritmo dos juros, isso aumenta a conta fiscal lá na frente também. Então, em algum momento, isso também vai entrar na conta, né, Jefferson? Então, assim, é uma bola, é um círculo que a gente estava saindo dele por um processo de desinflação, normalização da economia brasileira e tal. O mercado olhando para o arcabouço fiscal e dizendo não é o melhor, mas vai passar, a coisa não vai piorar tanto, a economia vai crescer. E essa coisa dá ré e impõe mais custo. E impõe custo também de posicionamento do governo. Será que o Lula vai gostar quando o Banco Central dizer, olha, não vai dar mais para baixar meio, vai ter que baixar 25? Caio, isso que a Thaís está falando é relevante de uma medida, é difícil sublinhar a relevância do que ela falou suficientemente, porque ela está dizendo o seguinte, o Lula cria uma realidade política que bate nos números, e esses números voltam para ele como um fato político a ser considerado. Em que medida... Quando a gente olha o agente político, olha, por exemplo, o presidente do Senado, solta uma nota hoje ao público dizendo vamos seguir as orientações do ministro da Fazenda. É quase como o presidente do Congresso dizer o seguinte, estou pouco ligando para o que o Lula disse. Eu, como um dos primeiros ministros, como a gente gosta de brincar, o Brasil tem dois, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado, no nosso semipresidencialismo com 2 primeiros ministros. Esse primeiro-ministro vem e diz o seguinte, não, o parlamento vai tocar as pautas que tem que tocar para cumprir o que o ministro da Fazenda disse. Que tipo de confusão política é essa? Bom, William, a gente tem que olhar a nota, né, que o Rodrigo Pacheco soltou.
dentro de um contexto de um Senado em polvorosa, né? De um Senado que hoje é a casa que mais reage aos movimentos do Palácio do Planalto. Todo esse movimento ante o Supremo Tribunal Federal nasce e tem força ali dentro do Senado, diferentemente da Câmara, né? O Senado tem uma insatisfação. Então, a gente tem que olhar sob o ponto de vista econômico. Até acredito que o Pacheco acredite no que ele disse, né? A gente até repercutiu isso há pouco, mas, assim, é a casa da oposição hoje. Né? E é a casa que está incomodada, insatisfeita, olhando para o vizinho, Arthur Lira e Câmara dos Deputados, ganhando um banco, né? Caixa Econômica Federal, cujo indicado do Arthur Lira saiu na semana passada. Então, a gente tem que colocar esse componente. E eu ainda insisto, a fala do Lula e a posição do Congresso em relação a déficit zero e a mudança na meta, ela tem um componente eleitoral. Daqui a exatamente um ano a gente vai estar falando de eleição aqui nessa mesa, né? Numa eleição importante. E na cabeça da política, na cabeça do PT, gastar mais significa mais voto, ampliar o potencial de voto. E também, todas as pesquisas dizem isso, né? Na academia, quanto mais prefeito você faz, maior a chance de você ganhar a eleição nacional em 2026. Então, esse é o cálculo. Então, se colocar em risco as contas públicas, a gente segura esse puxadinho, ajeita em 1 ou 2 anos, mas o mais importante é o resultado imediato, eleitoral. Daniel, essa realidade política criada a partir de uma declaração que bate nos números que voltam como fato político por Lula está sendo absorvida como em Brasília? Veja, William, o Caio falou um pouco do Senado. Na Câmara eu também percebo essa pressão, esse desejo por um relaxamento da política fiscal, pelo não atingimento do déficit zero. Por quê? Porque por vários motivos. Você tem ali, por exemplo, fundo eleitoral, previsão de 1 bilhão de gastos em 2024, muito menos do que na última eleição em 2022, a Câmara querendo ali alguma coisa em torno de 4, 5 bilhões. Emendas impositivas, hoje elas são impositivas só para as emendas individuais dos parlamentares e para as emendas de bancada. Os deputados querem recuperar, ter mais poder ainda sobre o orçamento, recuperar o que perderam com o orçamento secreto, querem impositividade para as emendas também, para as emendas de comissão. Então, tudo isso significa mais gastos, que é o contrário do que o governo teria que fazer para perseguir o déficit zero, fazendo esse contingenciamento muito alto no início do ano que vem. Então, quando o Lula acena que déficit zero é uma meta que acabou, o Congresso encara muito bem, quer dizer, é o que os deputados querem e é o que vocaliza o relator da LDO, Danilo Forte, que desde o início tem se mostrado bastante seduzido por essa ideia de alterar a LDO, que nunca foi alterada por iniciativa do Congresso, para já abrir mão do déficit zero logo. Isso deve pintar. Jefferson, por último, que nós estamos chegando ao final do tempo do nosso programa, em que medida se pode antecipar um prejuízo exatamente para as pautas arrecadatórias do governo em função desse debate? Eu estava lembrando da postura do Congresso em relação à meta zero. Antes dessa discussão, foi aprovada a desoneração da folha, com extensão para os municípios, contra o que o governo queria, algo que mina que essa desoneração da folha com os municípios consome tudo o que o governo pretende arrecadar com o PL das offshores e fundo exclusivo. Que o governo não queria, mas assim, mostra como esse engajamento no projeto da meta, ele não é assim a ferro e fogo. Teve a aprovação na comissão da PEC, do Trem da Alegria, que carrega dezenas de milhares de funcionários públicos dos governos dos antigos territórios para a União, outra conta enorme espetada... PEC do Randolfo Rodrigues, né? Aliado do governo. Outra conta enorme espetada no governo. A questão o Congresso estava passando as medidas como significativa desidratação, as que estavam passando, né? Por exemplo, eu não descarto que essa sinalização de que a meta pode ser mais frouxa não faça a alíquota do estoque do PL das offshores, que caiu o governo propôs 10, o relator baixou para 6, depois voltou para 8, não descarto que volte para 6. No Senado. Isso, porque assim, se a gente não precisa ser tão rígido no cumprimento da meta, a discussão da subvenção de ICMS, na tributação de RPJ, CSLL sobre subvenção de ICMS, essa vai começar amanhã, né?
a discussão mais intensa. Essa tem uma resistência muito grande. A chance de perder, por exemplo, um tipo de subvenção, que é o crédito presumido, é grande. E lá se vão 40% de arrecadação. O timing de sinalizar antes dessas medidas terem tramitado que o cumprimento da meta não era assim algo a ferro e fogo, certamente vai aumentar a chance da própria meta não ser cumprida. Jefferson Bittencourt, economista do Asa Investments e secretário do Tesouro Nacional. Jefferson, muito obrigado pela participação aqui na nossa bancada. Boa noite, Jefferson. Obrigado a vocês. Boa noite ao Daniel, a Thaís e ao Caio. E a vocês. Essa edição fica por aqui.